Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Lucro da Raia Drogasil soma 284,6 milhões de reais no quarto trimestre. A empresa, ela divulgou agora no mês de março seus resultados fechados de 2023 e os resultados vieram excelentes. Então, crescimento de top line, crescimento de market share, manteve margens operacionais saudáveis e fechou o principal mercado consumidor de todas as drogarias, que é o mercado de São Paulo. E nesse BTC News eu vou mostrar uma característica bem interessante da disciplina de expansão que a Raia Drogasil impõe no seu processo de crescimento dentro do Brasil. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News lendo os highlights da notícia e aí depois eu entro nos financials e eu vou explicando um pouco da minha introdução dentro dos resultados divulgados para o mercado. Então vamos lá, pessoal, vamos ler essa notícia de perto. A Raia Drogasil registrou lucro líquido de 284,6 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, o que representa uma alta de 2,4% ante o mesmo período de 2022. Entre janeiro e dezembro de 2023, o lucro somou 1,15 bilhão de reais, uma alta de 11,6% em relação ao ano anterior. A receita líquida cresceu 13,8% no quarto trimestre, contra igual intervalo de 2022, para 8,92 bilhões de reais. No acumulado do ano, o faturamento alcançou 33,97 bilhões de reais, um crescimento de 16,8% em relação aos 12 meses de 2022. Então aqui a gente já percebe crescimento de lucro líquido, crescimento de top line. Vamos lá. O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortizações, que é o EBITDA, entre outubro e dezembro somou 616,6 milhões de reais, um avanço de 9,2% ante o mesmo período de 2022. No ano completo de 2023, o EBITDA expandiu 15,1% para 2,67 bilhões de reais. Vocês perceberam que o crescimento de EBITDA ele foi quase em linha com o da receita, a receita cresceu um pouco mais, ou seja, perdeu pouca performance operacional mesmo num ano de bastante expansão da sua rede. Isso é interessante. Sobre os canais digitais, a receita bruta no quarto trimestre chegou a 1,47 bilhão de reais, uma alta de 60,3%, com penetração no varejo passando de 11,8% para 16,7%. No ano, a receita dos canais digitais chegou a 5,08 bilhões de reais, um crescimento de 57,5% sobre 2022, com a penetração no varejo subindo de 11,1% para 15,2%. Então, o canal digital, que é o que todas as redes de farmácia estão tentando impor ali como um canal importante de vendas, a Raia Drogasil está conseguindo implementar esse projeto de uma forma extremamente eficiente, né? Por último, a Raia Drogasil aponta que alcançou 16,1% de participação de mercado a nível nacional, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação aos 3 meses encerrados em dezembro de 2022. Ou seja, também ganhou market share. E isso, obviamente, traz um benefício, principalmente na hora que você vai ganhando escala na sua operação, vai tendo mais market share do que os seus concorrentes, vai tendo a curva de experiência funcionando e maior eficiência em termos operacionais. Então, a Raia Drogasil, só com esses highlights do ano fechado e do quarto trimestre, a gente já percebeu que o ano 2023 foi muito bom. Vamos entrar agora no detalhe para a gente explicar aqui o que estava escrito na notícia e também alguns pontos adicionais que eu gostaria de mencionar aqui nesse BTC News. Então vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, estou mostrando para vocês, número de farmácias, 2.697, isso no final de 2022, agora 2.953. Então foi um ano de bastante inauguração. Só de aberturas orgânicas, 270 lojas aqui em 2023, maior do que os 260 de 2022. Receita bruta, como a gente viu, a receita bruta ela cresceu mais do que 20%, quase 20%, né? Chegando aqui a 36,3 bilhões de reais, mas como teve uma mudança de imposto sobre venda, a receita líquida ela cresceu aqueles 16% que a gente viu na notícia. No entanto, a margem bruta, mesmo em expansão, aqui nesse processo de expansão, a margem bruta não caiu muito, 28,5 para 28,1, que foi compensado com algumas eficiências em termos de despesas operacionais. Tanto é que o EBITDA, a margem EBITDA ficou de 7,3 para 7,2 em 2023. Então, minimamente manteve a margem EBITDA constante. Lucro líquido ajustado
era 991 milhões de reais em 2022, já passou de bilhão, agora é 1 bilhão 104, a margem líquida passou de 3,2 para 3. Então, houve uma expansão forte de número de farmácias inauguradas em 2023, que trouxe o top line para um crescimento de quase 20% e manteve margens operacionais muito saudáveis comparados com 2022. Outra coisa que é interessante é a gente pegar um histórico de 2011 até 2023 em alguns parâmetros que eles divulgam para o mercado. O número de farmácias cresceu 4 vezes. No entanto, nesse mesmo período, a receita bruta cresceu 8 vezes. E o EBITDA ajustado cresceu 10 vezes. Então você aumentou a produtividade por farmácia nesse histórico e também a performance operacional da empresa como um todo. Mostra a disciplina operacional nesse processo de expansão. Atualmente, eles estão com 2.953 lojas, das quais 74% já são lojas maduras. São essas lojas que geram bastante caixa, porque já estão na maturidade, que vão fazer com que a Raia Drogasil tenha caixa suficiente para continuar esse ritmo de expansão futuro. E aí vai dar tempo das lojas inauguradas desses últimos 3 anos também entrarem em maturidade, e aí vira uma máquina de dinheiro crescendo de forma orgânica. Outra coisa que é interessante, ganhos de market share. Então vamos lá, pessoal. De 2014 até 2023, Raia Drogasil tinha 9,2% de market share, mercado muito fragmentado, já era líder nesse ano. Agora, 15,5%. Olha a evolução do market share nesses últimos anos. Quando você pega aqui quem perdeu market share, do segundo ao quinto, passou de 18,6% de participação de mercado em 2014 para 16,5%. As outras redes, de 22,5% em 2014, passou para 19,3%. E também as redes independentes, que são aquelas pequenas farmácias, principalmente de bairro, que representava 32,5%, agora representa 22,6%. Processo de consolidação de mercado, mas ainda tem chão porque o líder de mercado atualmente está com 16%. Né? Bom, em quais regiões a Raia Drogasil conseguiu ganhar market share? Em todas. Vamos ver? Então, ó, como a gente viu, passou em quarto trimestre de 22 de 15,2% de market share para 16,1%, isso nível Brasil. Agora, quando você quebra por região, eles cresceram em todas. São Paulo passou de 26,9% para 28%, que é o principal mercado consumidor para as redes de farmácia do Brasil. Sudeste, excluindo São Paulo, de 10,8% para 11,5%, cresceu aqui também. Centro-Oeste passou de 18,8% para 20%, cresceu também. Sul, 9,9% para 10,8%. Nordeste, 10,5% para 11,2% e Norte, 7,5% para 9%. Cresceu em absolutamente todas as regiões. Outra coisa que é interessante, voltaram a fazer expansão forte em São Paulo. Quando você olha esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, pessoal, nas expansões do quarto trimestre, 20% era São Paulo em 2021, 20% era São Paulo em 2022 e agora já passou a 26%. Por que isso, pessoal? Porque tem essa notícia aqui que é bem interessante, que explica um pouco qual que é o racional de voltar a expandir forte em São Paulo. Então, ó, no dia 6 de março de 2024, saiu essa notícia. Raia Drogasil volta a abrir lojas em São Paulo e diz que expansão de forasteiro é natimorta. O que ele quis dizer com isso? Vamos ver? Esse daqui é o diretor de Relações com Investidores da Raia Drogasil. Nós e a Drogaria São Paulo crescemos sem fazer loucuras aqui e temos uma barreira monstruosa. São Paulo é um mercado excepcional para a gente, mas para o resto é Sibéria. Os outros se perdem porque é uma competição com os dois maiores do país e os dois jogando em casa, disse o executivo. Basicamente o que ele está falando é, ele já domina o mercado, conhece exatamente o que tem que ser feito aqui para conseguir ter bons resultados e todas as outras redes que estão tentando entrar não conhecem São Paulo e vão apanhar porque eles têm um market share muito alto na região. Houve aventuras em São Paulo, teve a Extra Farm e outras tentando. Hoje temos menos valentes por aí e eles olham e pensam, vou para Nordeste, Centro-Oeste ou São Paulo? A barreira aqui é do tamanho do mundo, afirmou. Expansão de forasteiro em São Paulo é natimorta, disse Zagotes, que é o diretor de RI. Basicamente o que ele falou é o seguinte, olha, a gente conseguiu construir uma barreira de entrada para os competidores muito forte. É o maior mercado consumidor e a gente já está aqui há tantos anos e com uma participação tão grande, dificilmente alguém vai conseguir ganhar mercado. E uma coisa que ele está falando aqui é que as redes de fato elas estão desistindo, elas estão procurando outras regiões onde o nível de competição é muito menor do que em São Paulo. Então agora eles estão vendo que existe uma oportunidade de você expandir com rentabilidade em São Paulo sem ter muita guerra de preço. Basicamente é isso que ele falou.
faz todo sentido aqui. Isso daqui também é corroborado com uma outra notícia aqui que eu peguei aqui do dia 5 de março de 2024. Olha que interessante. Pague Menos diz que setor desacelerou e rede perdeu mercado na região da Raia Drogasil. Olha que interessante. E eu não sei se vocês sabem, mas a Pague Menos foi a empresa que comprou a Extra Farma lá do Grupo Ultra, né? A Pague Menos ainda disse que cresceu no Centro-Oeste, mas perdeu participação no mercado do Sul e Sudeste. Essa região do Sudeste tem como líderes de mercado Drogaria São Paulo e Raia Drogasil, ou seja, a própria Pague Menos já está jogando a bandeira branca para o mercado, falando que não vai mais entrar em guerra para tentar penetrar nesse mercado, que as barreiras de entrada são muito altas. Então agora a Raia Drogasil ela se sente confortável de começar a focar em expansão em São Paulo, dado que ela vai ter rentabilidades menor por causa do menor nível de competição. Interessante isso, né? Bom, outra análise interessante é saber se esse nível de expansão forte que a Raia Drogasil está impondo para o mercado está sendo feito de forma correta ou se eles estão fazendo loucura. Onde a gente vê isso, pessoal? Nesse índice aqui, que é crescimento das mesmas lojas, que o pessoal chama em inglês de Same Store Sales. Basicamente, você vai ver se o nível de receita das lojas que estavam abertas no ano anterior estão performando melhor ou não em relação ao ano anterior. Basicamente é isso, né? Então, ó, Same Store Sales ele foi de 15,4% em 2022 e foi de 10,4% em 2023. O que está mostrando que aquelas lojas que estavam inauguradas no ano anterior estão performando 10,4% na média em termos de receita maior do que no ano anterior. Ou seja, não está havendo canibalização. Por quê? Porque tem muita empresa que para conseguir expandir a sua operação, ela não vai tendo cuidado com as zonas de influência das suas redes de farmácia. O que isso resulta que uma farmácia às vezes rouba a receita da outra e aí a performance das duas como um todo elas não chegam no potencial máximo e aí você vai perdendo performance de venda e por consequência rentabilidade. Não é o que está acontecendo aqui com a Raia Drogasil. Então a expansão está sendo bem estudada pelo que a gente está vendo. Controle de capital de giro também é uma coisa interessante. Ciclo de conversão de caixa passou de 56,3 para 59,3, aumentou 3 dias, aumentou um pouco do capital de giro aqui, mas isso é super compreensível, principalmente num processo de expansão de 270 lojas em 2023. Sempre vai dar problema, né? Vai inaugurar na data errada, vai ter problema com alvará de abertura, um monte de coisa. Então é esperado que esse capital de giro ele fique um pouco ineficiente de um ano para o outro, mas foi só 3 dias de ciclo de conversão de caixa. Então isso daqui não é um problema muito grande. Margem de contribuição, ela caiu um pouquinho, 10,9 para 10,7. Por quê? Porque a empresa está crescendo, então ela está gastando um pouco mais com as suas despesas com vendas e também tendo uma margem bruta um pouco menor. E isso eventualmente vai fazendo com que a empresa tenha uma performance em termos de margem de contribuição menor também. Mas também 10,9 para 10,7 também não é uma queda muito grande. Quando você pega as despesas gerais e administrativas, houve um pequeno aumento de 3,5% para 3,6% comparado com a receita bruta, o que fez o EBITDA ajustado no overall ficar em linha. 7,3% da receita bruta em 2022 passou para 7,2%, ou seja, praticamente igual. Então a empresa ela mostrou tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Então ela teve crescimento de receita, teve ganho de market share e manteve margens saudáveis mesmo em anos de expansão muito forte. O que eu gosto de mostrar aqui para vocês, e eu ensino isso nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, pessoal, é a disciplina nesse processo quando a gente olha a parte financeira. Preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. Ó. Fluxo de caixa das atividades operacionais em 2022, 1 bilhão e 12. Quanto que eles investiram desse fluxo de caixa? 1 bilhão e 20. Estão vendo que tá bem próximo, né? Agora em 2023, como que foi essa relação? Fluxo de caixa das atividades operacionais, 1 bilhão 193. Teve um crescimento em relação a 2022. Mas olha quanto que eles investiram. 1 bilhão 234, ou seja, bem próximo também da geração de caixa operacional. O que isso mostra pra gente? Ela mostra que a Raia Drogasil ela tem uma disciplina de crescer conforme o fluxo de caixa operacional que ela consegue gerar. Se ela gera mais, você aumenta o ritmo de crescimento. Se você gera menos, você diminui o ritmo de crescimento. Por que isso é importante? Porque aí mostra que a empresa ela tem uma grande disciplina na gestão financeira desse processo de expansão. Se o fluxo de caixa ele é muito bom, quer dizer que tudo que a gente está fazendo, né, nesse histórico está dando resultado, e é esse dinheiro desses investimentos passados que estão começando a gerar caixa hoje, que a gente vai utilizar para fazer a expansão do negócio, sem precisar pegar dinheiro adicional, ou com sócio,
muito menos via dívida, dado que as taxas de juros estão muito altas. Nível de endividamento, pessoal, dívida líquida sobre EBITDA, deu uma pequena aumentada, mas também nada muito alarmante. Passou de 0,9 vezes para 1,1 vezes. Como esse índice próximo de 3 começa a dar problema, 1,1 ainda tem bastante espaço para conseguir se alavancar, caso eventualmente a Raia Drogasil queira acelerar a sua expansão acima da geração de caixa operacional que ela tem. Mas pelo histórico que a gente conhece da empresa, não vai ser isso que vai acontecer. Então, qual que é o resumo da ópera? O resumo da ópera é o seguinte: a Raia Drogasil continua sendo uma empresa extremamente bem gerida e que está gerando bastante resultado, tanto em termos estratégicos, em participação de mercado, como financeiros, na manutenção das margens operacionais e também na grande disciplina da gestão de caixa, conduzindo o ritmo de crescimento da empresa. Então, para quem gosta do setor de rede de farmácia, é um setor bem interessante, tem um risco relativamente mais baixo em relação a média de outros setores do mercado, e a Raia Drogasil disparada é a melhor empresa deste segmento. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.